Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema a sexualidade humana, um assunto que tem sido largamente debatido ao longo dos anos, mas que se faz necessário exatamente por causa das mudanças, das transformações sociais, do bombardeio, que tem vivido a família nesse presente século. Sempre o Senhor nosso Deus, Ele nos traz a condição de estarmos debatendo através de homens e mulheres grandemente preparados por Deus. Nessa ocasião, nós temos o pastor Claudionor Correia de Andrade, que está lecionando para nós nesse trimestre sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Nessa lição propriamente dita, que é a lição de número 6, de 9 de fevereiro de 2020, nós vamos falar sobre a beleza da sexualidade humana, os objetivos pelos quais Deus criou a sexualidade humana. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aí no nosso canal. Toda semana nós temos a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical para juntos estudarmos o conteúdo da Palavra de Deus que estudamos semanalmente nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical. Também gostaria de pedir a você que deixe aí um joinha, deixe um comentário na barra de comentário do nosso vídeo, e compartilhe com seus amigos superintendentes, professores da Escola Bíblica Dominical e também alunos, pois esse conteúdo tem sido bênção para a sua vida, certamente também o será para a vida daqueles a quem você enviar esse conteúdo, que tiver acesso a esse conteúdo da Palavra do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áudio está no livro de Mateus, no capítulo 19, versículos 4 e 5, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos numa só carne? A nossa verdade prática diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Criador. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, no capítulo 19, versículos de 1 a 12. Nós não vamos ler, como sempre nós fazemos, para ganhar tempo do nosso subsídio. Mas eu quero encorajá-lo a fazer a leitura aí na sua lição, também fazer a leitura na Bíblia Sagrada. E também não deixar de fazer a leitura diária. Todos os dias da semana nós temos aí um texto da Palavra de Deus para que você possa ler junto com a sua família no conhecido culto doméstico, e orar ao Senhor, fortalecendo assim a sua base familiar e também a sua comunhão com o Senhor e a comunhão da sua família com o Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso primeiro ponto vai dizer que Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas dois sexos. A primeira pergunta que se faz é: o que é sexo? O que significa essa palavrinha tão enigmática, tão debatida, tão utilizada no dia a dia? O que significa a palavra sexo? O sexo ele pode ser definido de acordo com o dicionário Hawaii's como a conformação física, orgânica, celular, particular, que distingue ou que permite distinguir o homem da mulher, atribuindo-lhe um papel específico na reprodução. Portanto, quando nós falamos do sexo, nós falamos da diferenciação entre o macho e a fêmea. Quando falamos da sexualidade, nós falamos da utilização
né, dessa distinção para a reprodução humana, para o prazer humano, né, dentro do casamento, enfim. O ser humano, ele é identificado por seu sexo logo ao nascer. Quando nasce uma criança, alguém pergunta, é homem ou mulher? Né? Qual o sexo do seu filho? Né? Ele nasceu homem ou nasceu mulher? Né? Logo, o sexo não é resultado de uma engenharia social, né, política, como querem os ideólogos, né, do gênero. Essa ideologia maléfica, chamada ideologia de gênero, ela afirma que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A mais famosa ideóloga, né, dessa ideologia de gênero foi a francesa Simone de Beauvoir. Né, no seu livro O Segundo Sexo, escrito em 1949, ela lançou a famosa frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir era ativista do feminismo e ela lutava para derrubar o poder chamado por ela de poder patriarcal. Baseado nas obras de Karl Marx e Friedrich Engels, no seu livro O Manifesto Comunista, né, que foi publicado em 1948, né, que propunha a desconstrução, né, da base da família patriarcal, Simone de Beauvoir, ela vem a afirmar, então, em 1949, que ninguém nasce homem, ou que ninguém nasce mulher, que torna-se mulher. Ou seja, o fato de tornar-se homem ou tornar-se mulher é uma construção social. À luz da palavra de Deus, nós entendemos, nós sabemos que Deus criou os sexos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Depois disso, os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que existe apenas dois sexos. Hoje, essa famigerada ideologia de gênero propõe que existe mais de 70 famílias diferentes, ou mais de 70 modelos familiares diferentes. É claro, né, todos eles confrontando fatalmente com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus criou, né, apenas o homem e a mulher. Não existe um segundo sexo, né, não existe uma segunda, né, sexualidade. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirá mudar a obra do Criador, o que Deus criou. Né? Deus criou o homem, macho e fêmea. O homem, para fazer essa mudança, né, para alternar o seu comportamento, né, faz as mudanças sexuais. Né? Mulheres, né, que fazem mudança de sexo, homem que faz mudança de sexo, né? No entanto, o seu comportamento, né, a sua identidade, a sua essência permanecerá como Deus o criou. Por mais que uma mulher queira se tornar homem, a sua essência será sempre de mulher. Por mais que um homem queira se tornar em mulher, a sua essência será sempre a essência de homem. No nosso segundo ponto, nós vamos ver aí sobre os objetivos da sexualidade humana. A primeira aí é a procriação. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana se propagar, que é através da sexualidade.
o homem se relacionando com uma mulher, assim, né, poderá então propagar a sua espécie. Todavia chegará um momento em que não teremos mais essa necessidade. Qual é esse momento? Quando chegarmos ao céu, quando formos transformados. A Bíblia diz que no céu não se casa e nem se dá em casamento. Seremos como os anjos. Como são os anjos? Os anjos são assexuados. Eles foram criados por Deus numerosos, uma multidão de anjos. Já foram criados a quantidade exata, tanto quantos foram criados no dia em que o Criador os fez, permanece aquele mesmo número. Eles não casam e nem se dão em casamento. Na eternidade também não haverá casamento mais. O casamento é para esse tempo. A procriação é para esse tempo. Para que nós, os seres humanos, vivamos esse tempo e reproduzamos a nossa espécie para também desfrutar dos prazeres que a vida, que esse tempo, né, nos proporciona. E cumprir assim a nossa missão aqui na Terra. No nosso segundo item, né, do segundo ponto, nós vemos aí que um outro objetivo, né, da sexualidade é a união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto do matrimônio. Portanto, o sexo antes e fora do casamento constitui uma ofensa e um pecado ao Criador. As pessoas que estão noivas, os jovens, rapazes e moças que estão noivos ou namorando, né, que porventura, né, praticam o sexo, ele está praticando o sexo totalmente fora da vontade de Deus. O sexo, ele é para ser desfrutado no casamento. Qualquer coisa que foge essa regra é contra a palavra de Deus. E aquele que está nessa prática, ele está numa prática pecaminosa. Entre os jovens, essa prática é chamada de fornicação. Entre os casados, essa prática é chamada de adultério, quando é praticado fora do casamento. Alguém, né, que é casado, que pratica o sexo fora do casamento com outra mulher, ou a mulher com outro homem, essa pessoa está fazendo uma chamada infidelidade conjugal. Então o sexo, ele é feito para a união conjugal. A sexualidade, ela deve ser desfrutada dentro da união conjugal. E deve ser desfrutada também para a glória de Deus. O sexo não é uma mera atividade fisiológica ou recreativa, né? Apenas para o prazer humano. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que é o livro de Cantares, né? Que fala da beleza da vida sexual, desfrutados entre um homem e uma mulher, né? Que foram constituídos marido e mulher através do casamento. Essa sexualidade desfrutada no casamento, ela glorifica o nome do Senhor nosso Deus, pois cumpre exatamente o propósito para qual o Criador, o Senhor, né, que fez os céus e a terra, nos chamou. Por fim, no nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre as distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominação, tais como a fornicação, o adultério, o homossexualismo e as chamadas ideologias nocivas. Primeiro, a fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Portanto, qualquer rapaz, qualquer moça que desfruta do privilégio da sexualidade antes do casamento está cometendo uma abominação aos olhos do Senhor nosso Deus. Quando um jovem
né? Um moço, ele pratica, né, a sexualidade com uma mulher casada, o rapaz pratica a sua sexualidade, né, com uma mulher casada, ele está fornicando, ao passo de que ela está adulterando. Mas não é a mesma coisa? Não, porque adultério é infidelidade conjugal. Ele não está sendo infiel, porque ele não tem uma companheira. Ele está descumprindo, né, a vontade de Deus, né, pelo fato de que o sexo deve ser desfrutado apenas no casamento. Uma moça, né, que tem uma relação, né, sexual com um homem casado, ela está fornicando. E o homem casado está adulterando. Entre os noivos, por exemplo, né, rapazes e moça, né, um namorado com a sua namorada, ambos estão praticando a fornicação, que é totalmente contraditório à vontade do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que os fornicários, os adúlteros, eles ficarão de fora do reino de Deus. Portanto, você, rapaz, moça, né, que está vivendo essa vida de fornicação, conserte-se, né, converse com seu pastor, busque a ajuda de Deus, busque a ajuda da palavra de Deus e saia dessa prática. Confesse o seu pecado e deixe-o, pois a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Caso contrário, você está caminhando a passos largos para o inferno, para perder a sua salvação. A outra prática que distorce a sexualidade é o adultério. A fim de proteger-se a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Jesus, no Sermão do Monte, condena não apenas o adultério, mas a cobiça. O Senhor Jesus, ele já mostrava, já apontava que exatamente a cobiça que leva ao adultério. O adultério não começa no leito, né, na cama. O adultério começa com os olhares pecaminosos, que culmina, né, com a traição, que culmina com a infidelidade conjugal, que tanto desagrada ao Criador, o Senhor nosso Deus. Uma outra prática que distorce a sexualidade é o homossexualismo, né? Relacionamento sexual de pessoa do mesmo sexo, né? Para homens, os homens que praticam sexo com outro homem é chamado de homossexual, né? De gay, né? A mulher é chamado de lésbica. Essa prática, né, tanto para homem quanto mulher, como para mulher, é totalmente destoante à vontade do Senhor nosso Deus. A classe chamada LGBT procura buscar e defender os seus direitos homossexuais à luz da Constituição, né, buscam de unhas e dentes, por assim dizer, mas à luz da palavra de Deus, o homossexualismo, o lesbianismo é totalmente contra a palavra do Senhor. Os bissexuais, né, são totalmente contrários à vontade do Senhor nosso Deus. O casamento, ele deve ser monogâmico, indissolúvel e heterossexual. O homem deve se casar com uma mulher. Deve ser um casamento único, pois ele deve ser indissolúvel. Ele não pode se diluir e deve ser efetuado entre um homem e uma mulher. Portanto, o homossexualismo é uma distorção da sexualidade humana. Deus não fez Adão para se relacionar com outro homem da sua natureza, do seu mesmo nível. Quando Deus fez Adão, ele fez Eva a sua companheira. Uma outra distorção da sexualidade humana é a chamada ideologia de gênero,
que é inventada pelos inimigos da família cristã. Como nós já falamos, né, quem mais fomentou essa maléfica ideologia foi a francesa Simone de Beauvoir, filósofa que pregava o feminismo. E para isso ela dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Quem lançou essas bases maléficas, né, foram os autores Karl Marx e Friedrich Engels, né, no seu chamado Manifesto Comunista. Mais tarde, né, também, né, o livro chamado Eros e Civilização, que lançou as bases da desconstrução da chamada heteronormatividade. Né, a agenda feminista, tanto quanto a agenda LGBT, tem como prioridade, né, desconstruir a família. Recentemente, um ativista, né, falando isso, você deve ter visto, né, nas redes sociais, né, falando que em tempos antigos, quando se falava que a agenda LGBT era para desconstruir a família, eles tentavam mascarar, eles tentavam passar um pano quente por cima. Mas hoje eles já estão abrindo o jogo e dizendo que é exatamente esta a agenda LGBT. Desconstruir a família, né? A família heterossexual. Mas eu quero decretar uma bênção de Deus para a sua casa, para a sua família, nesse vídeo, né, como voz profética, dizer a você que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E decretar uma bênção para a sua casa, para que essa praga da desconstrução familiar não chegue na sua casa, para que essa praga da desconstrução familiar não invada o seu lar. Que Deus tenha misericórdia de você, da sua família, da nossa família. Essa é a nossa oração ao Senhor, que a nossa família seja totalmente protegida pelo Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Aprofunde nessa lição sobre a sexualidade humana. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.